Selic alta é ruim ou será que é bom? Eu vou te explicar tudo sobre isso, então fica aqui nesse vídeo até o final. É claro que antes de te responder essa pergunta, eu preciso te explicar o que é a Selic, né? E se você já sabe, pode correr aí o cursor um pouquinho para frente, mas se eu fosse você, eu escutaria de novo para ter certeza que você sabe mesmo. Mas se você não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui no canal eu falo sobre investimentos, finanças e economia. Se você gosta desse tipo de assunto, já considere se inscrever aqui no canal. A taxa Selic aqui no Brasil é a nossa taxa básica de juros e todos os países possuem uma taxa básica de juros, né? Aqui no Brasil se chama Selic. E esse nome, ele surgiu por conta de um sistema, então Selic é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E sim, Selic também é o nome de um sistema. Inclusive, existe o sistema Selic, a Selic Meta, a Selic Over, sim, várias coisas com o nome de Selic. Mas o objetivo aqui desse vídeo é falar sobre a taxa básica de juros no Brasil e se ela, nesse patamar que está, é prejudicial. Será que a Selic alta é prejudicial para a economia? Mas veja, a taxa básica de juros de um país, ela é utilizada como uma das formas de ser feita a política monetária. Lembrando que a política monetária é um conjunto, né, uma série de medidas que o governo ele tem para fazer o controle da moeda desse país. E uma das medidas de política monetária que são utilizadas é o aumento ou a redução da taxa básica de juros em um país para conter ou para estimular a inflação nesse mesmo país. Então veja, na verdade, a Selic, que é a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, estar alta ou estar baixa é um efeito por conta da causa. Qual que seria a causa? A inflação. Então a inflação ela ou está baixa, ou está alta, ou está controlada, né? Quando a inflação ela está alta, automaticamente uma das formas de realizar a política monetária é aumentando a taxa básica de juros. Então nós temos a causa, alta inflação. Qual é o efeito? Aumento da taxa de juros para tentar conter a inflação. O inverso também pode ser verdadeiro. É mais difícil acontecer no Brasil, mas não que não aconteça, né? Então, quando a gente tem uma inflação abaixo ali do centro da meta, abaixo da meta proposta, acontece a mesma coisa. Essa taxa de juros, ela pode ser reduzida para que haja aí um aquecimento da economia. Então, veja, Selic e inflação estão diretamente ligadas. Mas talvez você se pergunte, né, por que a taxa básica de juros de um país ela é utilizada para conter a inflação ou para aquecer a economia de um país. E aí aqui a gente precisa entender que tendo uma taxa básica de juros num país, as outras taxas elas vão se basear nessa taxa básica de juros, desde as taxas de investimentos até as taxas de empréstimos e financiamentos. Então o que a gente precisa entender é que o que eu vou explicar aqui não acontece do dia para a noite, não é tão rápido e simples assim como eu vou falar, mas isso daqui é a base para a gente conseguir entender a dinâmica, tá? Então o que a gente precisa entender é o seguinte, se a gente tem uma inflação muito alta, e aqui vale lembrar que quando a gente fala de uma inflação muito alta, é uma inflação acima da meta, né? E isso é o quê? É o aumento generalizado de todos os preços na economia de um país. Então, aumento generalizado nos preços dos produtos, dos serviços, enfim, de tudo. Quando isso acontece, não é bom. É só a gente olhar para a nossa vida. É interessante nós termos que pagar mais caro em tudo? Ah, se eu moro de aluguel, meu aluguel aumentou. Se eu vou no mercado, o valor do mercado aumentou. Se eu abasteço o carro com gasolina, a gasolina aumentou. Se eu quero comprar um carro novo, os valores dos carros aumentaram. Se eu faço um serviço, sei lá, eu vou no salão de beleza, tudo aumentou. Os preços das coisas aumentaram. Percebe? Não é positivo para mim se a minha renda não aumenta na mesma proporção, né? Ou seja, a gente vê uma discrepância entre o preço dos produtos e serviços versus a renda da população que não acompanha esses aumentos de preços. Então, isso é ruim. E aí, o que acontece, né? Uma das formas de conter esse aumento dos preços é fazendo o aumento da taxa básica de juros. Por quê? Porque quando isso acontece, a tendência é que as pessoas gastem cada vez menos. Ou seja, se a taxa básica de juros aumenta, então a nossa Selic aqui, né, a meta da nossa Selic aumentou. O que isso significa? Que os investimentos de baixo risco, que remuneram um percentual da taxa Selic, vão aumentar a rentabilidade também. Qual que é a tendência que as pessoas vão fazer? Em vez de gastar esse dinheiro agora, eu vou deixar investido. Qual que é o outro pensamento também? Quando a taxa Selic aumenta, ela não é uma referência para os créditos, empréstimos e financiamentos dos bancos que os bancos estão praticando? Então, aquelas pessoas que querem fazer um empréstimo no banco, elas vão ter que pagar mais caro, porque as taxas cobradas pelos bancos
se baseiam na taxa Selic. Então, se a Selic aumenta, as taxas cobradas pelos bancos também aumentam. Então, essa pessoa ela pode pensar duas vezes também antes de tomar um crédito para adquirir alguma coisa nova. Por exemplo, talvez agora não seja o melhor momento de fazer um financiamento imobiliário, já que as taxas de juros estão mais altas do que o normal. Talvez não seja o melhor momento para fazer um financiamento para comprar um veículo, porque a taxa de juros vai ser mais cara, automaticamente eu vou acabar pagando mais nesse financiamento. Isso faz com que o consumo diminua. E todo mercado funciona da seguinte forma, a lei da oferta e da procura. Então, se nós temos menos pessoas gastando, menos pessoas comprando, menos pessoas consumindo, automaticamente nós vamos ter, então, uma menor demanda e a oferta que naquele momento está alta, ela vai ter que reduzir, né? Então, uma das consequências também é a redução dos preços desses produtos e serviços, já que não tem tanta demanda para essa oferta que existe. E, de novo, isso não acontece do dia para a noite, não é assim tão simples quanto eu estou explicando aqui, é claro. Mas o que fica claro é que o aumento ou a redução da taxa Selic, na verdade, ela é um efeito devido à causa da inflação. Então aumentar a Selic é ótimo, né? Porque vai reduzir a inflação. Na verdade, existem as consequências do aumento da taxa de juros e essas consequências que são negativas. Então, uma taxa de juros elevada é sim maléfico para a economia. E aqui eu vou trazer exemplos muito simples, muito didáticos para ficar fácil de entender. Mas quando nós temos uma taxa de juros elevada, por que é negativo para a economia de um país, né? Porque vamos supor que as empresas que se financiam a dívidas, né? Então vamos supor que uma empresa ela vai recorrer aí a crédito bancário para poder expandir, né? Para poder aumentar a sua produção, contratar mais colaboradores, enfim. Essa dívida talvez ela não vá fazer, porque a taxa de juros já está muito cara. Então nós vamos ver empresas que talvez mandem colaboradores embora, porque ela não vai expandir, né? Ela diminui o seu ritmo produtivo, enfim, e isso é negativo. E pode acontecer também de empresas que tenham já contratado uma dívida que seja pós-fixada, ou seja, que ela flutua de acordo com a Selic, a dívida dessa empresa ela se torna cada vez mais cara à medida que a taxa Selic aumenta. Então a questão da demissão também possivelmente pode ocorrer justamente porque essa empresa vai se ver obrigada a reduzir os seus custos para dar conta de honrar com as suas obrigações financeiras aí que foram aumentando por conta dessa dívida que aumentou. Investir em novos negócios também se torna cada vez menos atrativo, porque imagina, para que eu vou começar um novo negócio ou investir em um novo negócio que se eu preciso de crédito para investir nesse novo negócio, o crédito está muito caro. Então aí a gente já tem uma barreira, né? E o segundo motivo é porque se eu preciso, né, se eu quero investir em um novo negócio, esse novo negócio ele tem que trazer uma rentabilidade muito superior a essa taxa de juros que nós temos. Então, por exemplo, no momento atual que eu gravo esse vídeo, né, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Para que eu vou investir em um novo negócio que vai me trazer uma rentabilidade ao ano aí de 15%? O risco não vale a pena, porque o prêmio pelo risco desse novo negócio não compensa. O mesmo acontece também com investimentos de renda variável, por isso que é tão comum a gente ver momentos que a nossa taxa básica de juros está super alta, os ativos de renda variável eles estão em queda, e é isso que a gente também está vendo aí na nossa bolsa de valores, né? O preço de várias ações super descontadas. Mas por quê? Porque existe uma fuga dos investidores da renda variável para a renda fixa, porque a renda fixa está pagando muito mais com baixíssimo risco. Então veja, a Selic alta não é bom para a economia. Acontece que a inflação alta é péssimo para a economia também, né? É uma linha muito tênue, é uma linha muito sutil do que é bom e do que é ruim e como a gente consegue encontrar esse equilíbrio. Só que acontece que há vários pedidos para reduzir a taxa Selic. Acontece que hoje, com a inflação que nós temos, a perspectiva de inflação que nós temos, não tem espaço, né? E também todo o risco fiscal que nós temos, não tem espaço para reduzir assim na canetada a taxa Selic. Então, por mais que é ruim uma taxa Selic elevada, nós precisamos entender que baixar essa taxa Selic assim na canetada, isso aí vai ser um tiro no pé, porque vai ser ainda pior por conta da inflação, dos preços dos produtos e serviços que vão continuar subindo, porque não era o momento ideal para reduzir a taxa Selic. Se esse conteúdo te auxiliou, então já deixa o seu like aqui no vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e repassa para mais pessoas. Aproveita também e já me segue também nas outras redes sociais.